Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. Esse outro caso que eu vou falar agora é de 1956 e ele teria durado por mais ou menos uns 20 anos. Um outro caso de contatismo que é o caso Amicizia. Amicizia é a palavra em italiano para amizade. É o caso amizade, porque os protagonistas desse caso disseram que se tornaram amigos de alienígenas e esses alienígenas ofereceram conhecimentos para eles. Por 20 anos eles conheceram esses alienígenas, desceram, segundo eles, nas bases secretas desses alienígenas, que eram umas cavernas, assim, e encontraram os alienígenas lá tocando violino, tocando harpa. Inclusive dizem que eles tocavam violino e harpa melhor do que qualquer ser humano na história, né? Inclusive eles tiraram várias fotos como essa, né, dessa suposta nave aí, desses mesmos alienígenas, e eles tiraram fotos também dos alienígenas. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda foto de alienígenas do dia, que é desse caso Amicizia, que é esse daí. Segundo consta, esse ser alienígena aí, ele teria 2,30 metros de altura. Vocês podem ver pela comparação dele com a árvorezinha do lado aí, né? Então é um ser que, segundo eles, era incrivelmente alto e dotado de uma sabedoria gigantesca, essa ideia dos irmãos cósmicos, seres dotados de uma sabedoria e de um instinto assim de irmão mais velho, sabe? Aquela coisa cuidadora e protetora da humanidade. Então, aquelas características todas começaram aí porque os alienígenas já vinham com esse discurso de que as diferentes religiões eram caminhos diferentes por uma mesma verdade, que o ser humano deveria se descobrir e não sei o quê. Então, aqueles pilares da nova era dos anos 60 já estavam presentes nesses grupos aí. Esse é um dos motivos pelos quais a nova era nunca largou os alienígenas. Ela não depende dos alienígenas hoje, tem um monte de grupos nova era que não tem nada a ver com isso, embora normalmente eles sejam simpáticos a esse tema, mas muitos grupos Nova Era também são altamente ligados à questão dos alienígenas. Temos essa razão histórica aí para isso. Não, e como no caso daquela mulher anterior, foi descoberto quem é esse homem ou permaneceu um mistério aí no ar se ele era um ser humano qualquer e fizeram uma brincadeira ou era de fato um ET? Eu não me lembro, eu estou puxando pela memória que agora eu não me lembro se foi identificado tal qual. Mas é um caso que não é tão famoso quanto o da Dolores Barrios, né? Então, às vezes, essa informação está até disponível em algum lugar e eu não sei, é uma limitação minha mesmo. Mas não sei. É, porque é muito curioso, né? Um alienígena ter passado por um processo evolutivo e ser exatamente como o ser humano, né? Então, aí que vem todas essas coisas, né? Eles usam do jargão científico muitas vezes para justificar isso. Ah, porque eles manipulam a matéria no nível quântico, então eles conseguem assumir a aparência que quiserem. Ou então, como esse grupo que eu vou falar agora, os raelianos, né, falam, nós, humanos, somos produzidos pelos alienígenas, então nós temos essa aparência não coincidência, mas porque eles são assim, aí eles nos fizeram a sua imagem e A semelhança. Por isso sua que imagem e semelhança. por Uhum. isso que na Bíblia estaria lá falando que Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. Para os israelianos, Deus não... é aquela ideia da tradução equivocada, né? A palavra para Deus na Bíblia, né, Elohim, seria na verdade deuses. O que seria que deuses seriam esses que vieram do céu? Para os israelianos seriam os alienígenas. Então, por isso que a gente tem essa aparência deles, não seria coincidência. Vocês percebem que você vai construindo um discurso que a coisa vai ficando muito razoável? É por isso que a gente deve combater uma coisa que, para nós, muitas vezes que estamos fora, é muito intuitivo, que é a ideia de que essas pessoas são irracionais, ou que essas pessoas são estúpidas, qualquer coisa assim. Muitas vezes essas pessoas têm uma escolaridade alta, são pessoas inteligentes, são pessoas criativas, curiosas. O que acontece é que elas vão aos poucos absorvendo um conjunto de ideias e de experiências que vão validando essas ideias, como, por exemplo, através do uso desses truques, né, desse charlatanismo, de modo que essas ideias vão ficando tão razoáveis que não acreditar nelas é que começa a não ser razoável. Então, uma das formas disso acontecer é justamente pela ênfase na intuição. Se você sentiu que aquele negócio é verdade, isso é um bom indicativo de que aquilo é verdade mesmo. Eu me lembro uma vez, por exemplo, que eu estava num desses grupos, e aí a gente estava fazendo uma vigília à noite para ter contato com os alienígenas. A gente estava lá, num descampado, à noite, era por volta de umas 5 da manhã, mais ou menos, e aí o sujeito lá que estava liderando, ele falou que a qualquer momento apareceria uma nave ali que todo mundo ia ver. Beleza. Aí passaram assim, uns 10 minutos, talvez menos, passou uma luzinha no céu, assim, relativamente grande. E ela passou, assim, de vez em quando ela dava uma refletida meio diferente, assim, e passou. Todo mundo viu, tal.
E aí ele falou assim, gente, isso aí que vocês acabaram de ver é a mesma nave que indicou o caminho da manjedoura de Jesus para os reis magos, é a estrela de Belém. E aí o pessoal começou a chorar, o pessoal, algumas pessoas deitaram no chão, outras pessoas se ajoelharam, falando coisas como obrigado, irmãos cósmicos, por terem se manifestado para a gente, é uma grande honra para nós, obrigado, obrigado e tal. Então, assim, você no meio daquela experiência profundamente emocional, se você foi tocado por aquilo, e nós humanos somos muito susceptíveis a sermos tocados por questões emocionais, se você sentiu que aquilo é verdade, que aquele momento tão especial que você compartilhou com, no caso ali, eram mais de 300 pessoas, eu estou dizendo que eu contei, você compartilhou com 300 pessoas aquela experiência, sabe? Aquilo é muito mais verdadeiro do que qualquer racionalização, especialmente se você não tiver conhecimento suficiente que contraponha. Você entender, por exemplo, que ali entre 5 e 6 da manhã é um excelente horário para você ver satélite. Satélite artificial. Né? Porque o Sol está abaixo da linha do horizonte, mas os raios solares já estão tangenciando a curvatura da Terra. Então, se passar um satélite lá, o satélite do Elon Musk, a Estação Espacial Internacional, qualquer coisa que passar por ali, já vai pegando os raios do Sol, enquanto o Sol está abaixo da linha do horizonte ainda. Então, o chão está escuro, mas lá em cima, qualquer coisa já pode brilhar. Né? Então, se você não tem muitas vezes esse conhecimento, ou até tem, mas o outro conhecimento que estão te oferecendo nesses contextos, ele é emocionalmente mais impactante, ou foi fazendo sentido gradualmente para você, de modo que isso vai ficando natural e acaba invertendo até a lógica do que a gente chama na ciência de navalha de Ockham, a explicação mais simples acaba sendo a explicação extraordinária. Né, que os alienígenas estão entrando em contato, que aquilo que você está sentindo que você nunca sentiu antes, aquela catarse de você chorar ali, é uma emoção que você nunca sentiu antes, que você nem imaginou que poderia sentir. Então, se você com 40, 50 anos de vida nunca sentiu aquilo e agora você está sentindo, é sinal de que alguma coisa realmente nova e extraordinária aconteceu. Você não pode negar que esse algo extraordinário aconteceu. Então, você vai abrir mão dessa verdade tão autoevidente, emocional, para uma verdade racional que veio de fora, que cientistas arrogantes, materialistas, cartesianos ficam tentando te dizer? Entende? Você já deve ter visto aqui nesse curso em outros momentos sobre esse lado mais cognitivista da compreensão das crenças, né? Entender que nós temos uma série de vieses que fazem com que a gente acredite mais em certas coisas do que em outras, que a gente privilegie aquilo que a gente já acredita em detrimento da evidência. Tudo isso eu imagino que vocês já tenham visto ou vão ver aqui, mas caso vocês queiram aprofundar nisso, é só a gente, nos minutos finais, se vocês perguntarem sobre isso, a gente pode falar um pouco mais. Para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!